Tales de Mileto, a vida que se tornou o primeiro rascunho da filosofia. A história de Tales começa em Mileto, uma próspera cidade jônica, banhada pelo mar Egeu, onde o comércio, a navegação e o diálogo entre culturas eram tão intensos quanto o vento que soprava sobre seus portos. Ninguém lembra de Tales como um menino, mas, antes de se tornar o primeiro filósofo do Ocidente, ele foi exatamente isso, um garoto silencioso que gostava de passar horas olhando para o céu. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas, Tales contemplava o movimento das nuvens e o deslocamento das sombras ao entardecer. Ele queria entender por que o mundo é o que é, quando todos ao redor se contentavam apenas em viver dentro dele. Naquela época, os homens explicavam tudo por meio de mitos. O trovão era a fúria dos deuses, o mar revolto, o humor de Poseidon, a lua, uma divindade distanciada. Tales não se rebelava contra essas ideias, ele apenas não as achava suficientes. Algo dentro dele dizia que o cosmos tinha uma ordem e que a razão humana era capaz de encontrá-la. Era o nascimento silencioso da filosofia. Mileto não era uma cidade comum. Era uma encruzilhada de culturas: gregos, egípcios, persas, fenícios. Tales cresceu ouvindo histórias de navegadores que vinham de terras distantes, trazendo técnicas, mapas, cálculos, tradições. Ele percebeu cedo: para entender o mundo, era preciso sair dele. Por isso, ainda jovem, Tales viajou ao Egito. Ali conheceu escribas, sacerdotes, astrônomos, homens que sabiam medir a terra, prever cheias do Nilo, construir pirâmides geometricamente perfeitas. Foi nos templos egípcios que Tales viu pela primeira vez as sombras usadas para calcular alturas. Isso o impactou profundamente. Não era magia, não eram deuses, era matemática, era proporção, era lógica. Ali nasceu outra semente que transformaria a filosofia, a ideia de que o universo pode ser entendido por leis naturais. Ao voltar a Mileto, Tales trouxe consigo algo invisível mas poderoso, a convicção de que o mundo tinha uma explicação racional. Os mitos não bastavam mais. Eles eram belas histórias, mas não eram respostas. Foi então que Tales fez a pergunta que mudou a história do pensamento: do que tudo é feito? Na época, isso era revolucionário. Ninguém perguntava sobre a natureza última das coisas. Perguntava-se sobre os deuses que as comandavam. Tales rompeu com o sagrado como única explicação do real. Ele queria um princípio natural, algo que estivesse presente em tudo, que fosse origem e sustentação. E a resposta que encontrou foi a água. Hoje pode parecer simples, até ingênuo, mas naquela época isso foi o primeiro passo para retirar o mundo da mitologia e colocá-lo na racionalidade. Tales não dizia que a água era um deus, dizia que ela era um elemento físico fundamental, observável, concreto. E deu argumentos. A água está em todos os seres vivos. A vida nasce da umidade. O calor vem da evaporação. As transformações do mundo parecem sempre envolver água em algum estado. Tales inaugurava a filosofia natural, a tentativa humana de explicar o universo com base em causas e não em divindades. Tales não era apenas um teórico, ele era um homem prático, inquieto, curioso e brilhante. Dizem que, enquanto observava uma pirâmide no Egito, Tales cravou seu bastão no chão e esperou até o momento em que sua sombra tivesse o mesmo comprimento que o bastão. Naquele instante, a sombra da pirâmide teria a mesma proporção de sua altura real, e assim ele a mediu. Não por revelação divina, não por magia, mas por matemática e razão. Tales também ficou famoso por prever um eclipse solar, algo tão assustador para o homem antigo que exércitos paravam guerras inteiras por acreditar que os deuses estavam furiosos. Mas Tales mostrou que aquilo tinha ciclos, ordem, previsibilidade. Ele devolveu ao mundo algo raro, inteligibilidade. O céu, antes território dos deuses, tornava-se pela primeira vez um objeto de estudo humano. Há uma história famosa. Certa vez, enquanto observava as estrelas, Tales caiu em um poço. Uma serva trácia riu dele, dizendo:
queres entender o céu, mas nem enxerga o que está aos teus pés. Essa anedota, repetida por séculos, mostra o contraste entre a vida cotidiana e a busca filosófica, mas também revela outra verdade. Tales era um sonhador prático. Ele olhava para cima, mas também dava frutos concretos à sociedade. Conta-se que, certa vez, Tales foi criticado por não ganhar dinheiro apesar de sua grande inteligência. Para provar que o filósofo não era um tolo incapaz de prosperar, Tales estudou os padrões climáticos e previu uma colheita extraordinária de azeitonas. Reservou antecipadamente todos os lagares da região. Quando a safra chegou, todos precisaram alugar dele, pagando quantias altíssimas. Tales lucrou enormemente. E então afirmou: a filosofia não serve para enriquecer, mas o filósofo pode enriquecer se desejar. Foi o primeiro estudo registrado sobre previsão de mercado. Nenhuma obra de Tales sobreviveu. Tudo o que sabemos dele veio de discípulos, comentadores e historiadores, principalmente Aristóteles. Mas o que importa não é o que ele escreveu, e sim o que ele inaugurou. Tales foi o primeiro a procurar uma origem natural para o universo, separar mito de filosofia, usar matemática para explicar fenômenos, introduzir previsibilidade natural, afirmar que o cosmos tem ordem, transformar curiosidade em método e mostrar que o pensamento racional podia ser aplicado a tudo. Tales não criou uma escola, ele criou um modo de pensar. E por isso, Aristóteles o chamou de o primeiro filósofo da história. Sem Tales, não haveria Anaximandro, nem Heráclito, nem Parmênides. Sem ele, não haveria Sócrates, Platão, Aristóteles. Sem ele, talvez a lógica, a ciência e a filosofia jamais tivessem surgido como conhecemos. Tales é o ponto onde a humanidade levantou a cabeça e disse: eu quero entender o mundo por mim mesmo. É um gesto simples, mas é o gesto que define toda a história do pensamento humano. Tales viveu provavelmente mais de 70 anos, morrendo, dizem, enquanto assistia a uma competição esportiva sob o sol quente de Mileto. Ironia do destino, o homem que acreditava que tudo vinha da água morreu pela falta dela. Mas sua morte não encerrou nada, pelo contrário, inaugurou um legado. Depois dele, a filosofia ganhou corpo, nome e voz. A razão se tornou uma lâmpada dentro da noite humana. A dúvida passou a ser um caminho. O cosmos deixou de ser um mistério intocável e tornou-se um convite. Tales acendeu a primeira chama, e essa chama nunca mais se apagou. Siga o canal da Viagem ao Centro da Alma. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Siga no Instagram, TikTok e Facebook. Só buscar pelo Viagem ao Centro da Alma. Até o próximo vídeo!